Aqui a gente vai ter a abertura da válvula V, então a gente tem o lienado ventricular aqui. Nesse ponto aqui, continua, né? É aquele período onde contrai a aurícula. E então a gente tem a contração isovolumétrica, que também o volume continua o mesmo. E a pressão aqui aumenta muito. Aí nós temos o período de ejeção, novamente, o qual cai, descende o volume. E aqui a gente tem o período de relaxação isovolumétrica, que o volume continua o mesmo. E lembrando que relaxação, porque essa curva vai para baixo. E aqui ele é volume, ele é pressão. Ele é pressão. Não sei se tá dando para entender, mas... Oi, né? Camille, bom dia. Oi, bom dia. Você consegue fazer a viradinha da tela na horizontal? Porque para gente Ah, não tá. tá assim. Ah, então show, beleza. Tá Aqui para assim ou mim não tá? tá diferente. Vou configurar aqui Não então. tá. Peraí, Obrigada. deixa eu ver aqui. Vai. Aí, perfeito. Agora. Aí, Ah, é a folha que tá, né? Então. sim, peraí. Vou mudar aqui. É que eu achei que assim ficaria melhor. Ah, não, sem problema, só. Porque daí a gente tá vendo em pé. Perfeito. Obrigada, tá? Nada. Bom, então vamos lá, de novo. Vamos repassar. Esse como é que chama? Gráfico, ele é de volume e pressão. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. Qualquer dúvida, eu preciso que vocês perguntem, eu preciso que vocês entendam, porque vai ter um gráfico desse na prova. Com certeza absoluta. Então, qualquer dúvida, é só falar. Eu tô fazendo o que eu consigo. Bom, então aqui a gente tem a pressão ventricular, a pressão auricular, pressão aórtica, volume ventricular, eletro e fono. Bom, a gente vai focar aqui, primeiro, em pressão ventricular e volume ventricular, que é essa curva vermelha e essa azul. Seguinte, aqui a gente, vamos pôr que a gente tem o ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Do ponto A ao ponto B, a gente tem período de contração isovolumétrica. Do ponto B ao ponto C, a gente tem o período de ejeção. Do ponto C ao ponto D, a gente tem o período de relaxação isovolumétrica. Ok. E aqui não tem. Bom. Não, aqui é o lienado ventricular, perdão. Daqui e aqui. Lienado ventricular. Ok. Aqui a gente começa com o. Aqui terminou o lienado ventricular. E aí a gente tem o período de contração isovolumétrica. Nesse período de contração isovolumétrica, fica bem claro aqui que o volume não mexe. Não tem alteração de volume e é por isso que é isovolumétrico. Aí nós temos aqui, que é o período de ejeção, e descende muito o volume ventricular. E aqui a gente tem o período de relaxação isovolumétrica, o qual o volume se mantém constante e baixo. Aí, depois, quando se abre a válvula V, nós temos o lienado ventricular, que vem em 3 períodos. Lembra? Que é o período de lienado rápido e esse período onde se contrai propriamente dito a aurícula. Bom,
Aí aqui ele repete todo o ciclo cardíaco. Então, essa parte aqui, ela não tem a ver com aquele negócio do eletro, do eletro não, de potencial de ação. Ele não tem a ver com potencial de ação. Ele não quer saber se entra potássio, se sai, não quer saber. Ele só quer saber o que acontece de modo físico, sabe? De modo tipo assim, aqui a gente tem a contração isovolumétrica, aqui a gente tem a ejeção, aqui descende o volume, aqui a gente tem a relaxação isovolumétrica, então baixa a pressão, mas o volume continua constante. Aqui a gente tem o alienado ventricular, aí depois a gente tem todo o ciclo de novo. Então esse aqui é o ciclo cardíaco. Ok. E aqui é o volume ventricular, que aí se vocês tiverem dúvida em relação a esse, que nem na entrega teve de CAD, que era relaxação isovolumétrica. Aqui você consegue tirar a dúvida de em que parte você tá. Se é contração, ele vai aumentar essa pressão e vai manter constante. Se é alienado ventricular, a gente tem essa curva aqui aumentando. Se é isovolumétrico, a gente tem ela reta. Se é ejeção, a gente tem ela descendo. E assim vai indo. Assim, dá para vocês darem se localizarem onde tá. Aqui também tem a abertura da válvula aórtica, que ele mostra toda a pressão aórtica. Então, no período de alienado ventricular, ela desce, no período da ejeção, ela aumenta, e aí aqui ela se mantém constante, pós-ejeção, né? E, bom, pressão auricular, que é aqui, justamente nesse pontinho aqui, onde eu falei para vocês que ocorre propriamente dita a contração auricular, ela aumenta. Só nesse ponto. A gente tem aqui uma leve contração, um leve aumento de pressão nesse pontinho C, que seria justamente em relação à ejeção. Porque quando o ventrículo ele chega na pressão exata para ejetar, ele vai acabar fazendo uma pressão na aurícula. E ela não vai abrir, porque a pressão da aurícula é maior, sabe, do que a pressão que ela tá, que ela tá fazendo para abrir a aorta, as válvulas semilunares. E, bom, é isso. Desse gráfico é isso. Ficou claro que é só o ciclo cardíaco, que não é a contração, assim. Não é a contração, como é que fala? Não precisa dizer se Que não é o entra, potencial de ação. Que não é o potencial de ação, mas sim que é só volume e pressão. volume e pressão. Bom, é isso. E agora a gente passa para eletro. Deixa eu só editar aqui para ficar melhor para vocês verem. Não sei o que eu fiz. Tá bom assim. Esse daqui eu peguei da página de um livro que eu acredito que a professora passou para vocês também, sobre eletrocardiograma. E esses são eletros que eu peguei da internet para mostrar para vocês e a gente ler pelo menos um eletro junto.
E aí embaixo tem mais um elétron. Bom, primeiro a gente tem aqui ele mostrando o segmento ST e o QRS. Aí nós temos, essa imagem aqui tá melhor, aquela outra lá. O que significa cada um dos pontos? Aqui a gente tem, na onda P, a contração auricular. No complexo QRS, a gente tem a contração ventricular. E na T, a gente tem a repolarização ventricular. Esse é um ciclo completo com ritmo sinusal irregular, em teoria regular, mas sinusal. Esse aqui é um eletro de uma paciente de 25 anos, mulher, feminina, compatível com um eletro normal. Eu vou pegar na derivação 2, que eu particularmente gosto mais. Mas analisando o eletro inteiro, dá para ver que ele é regular e sinusal. Como? Primeiro que, daqui, de R a R, tem espaços parecidos em todos eles. Todos eles têm um espaço muito parecido. Se tiver variação, é coisa de 3 quadradinhos no máximo. Assim, a gente tem uma tolerância de até 3 ou 4 quadrados. Não tenho certeza absoluta agora, mas se não me engano é isso. Tem uma pequena tolerância de 3 ou 4 quadradinhos de um ao outro para saber se ele é regular ou irregular. Se tem mais, acaba sendo irregular. A gente vai fazendo de acordo com a régua. Não sei se vocês estão com a régua aqui, porque eu acho que se eu abrir aqui, vai acabar ficando ruim. Não consegui. Agora. Fica ruim assim ou dá para entender, dá para ver? Acho que dá de entender. Dá pra ver? Dá, acho que dá pra ver. Acho que dá pra entender. Se ficar ruim, me avisa, gente. Bom, primeiro, esse eletro não tem calibração, mas eu acredito que esteja a 25 milímetros por segundo e a 10 milímetros por milivolt. Ok. Então, agora a gente vai calcular a frequência. Cada quadrado grande tem 5 quadrados pequenos. A gente tem 29 quadrados pequenininhos. E a gente vai usar o método 1500 dividido pelo número de quadradinho pequeno. Então, 1500 dividido por 29. Parece que vai dar baixo, né? É. Dá 51. 52 arredondando, e dá uns quebrados. Então, aqui, de frequência cardíaca, a gente tem 52 latidos por minuto. Agora, como eu falei, a gente vai ver o ritmo. Se o ritmo é regular, sinusal ou não sinusal. E aqui, no caso, se ele for irregular, como é, mas isso é fisiologia patológica, fisiopato, então não vem ao caso. Para a gente ver se um eletro é sinusal ou não sinusal, a gente tem que procurar ondas P. Por que onda P? Porque onda P é a contração auricular. E a gente só tem contração ventricular auricular se a gente tem um nódulo sinusal. Porque se não é o nódulo sinusal,
vem o nó do sino auricular. Sino auricular não. É nó do AV. Aurículo ventricular. Bom, e a gente tem uma mudança de que o nó do sinusal, ele é de 60 a 100 e o nó do AV é menos. O que é o nó do AV, você lembra? É de 60 a 40? Acho que é. Bom, enfim. Nesse caso, a gente tem aqui onda P. Aqui onda P. Aqui também tem uma onda P. Aqui tem uma onda P. Aqui tem onda P. Aqui tem onda P. Aqui tem onda P. Todo canto tem onda P. Ou seja, o elétron dela é sinusal irregular. Agora a gente vai ver o eixo. O eixo eu não acredito que ela vá perguntar o eixo exato. Mas vamos calcular. Nesse caso, a gente vai ver D1 e AVF. D1 aqui está majoritariamente positivo. Nós temos um quadrado negativo e 4 positivo. Então, ele está majoritariamente positivo. Então, aqui a gente coloca D1 é positivo. E agora a gente vai ver em AVF. AVF também está bem positivo. E olha essa ondinha P aqui. Tá meio aplanada. Enfim, positivo. Então, o eixo está de 0 a 90 graus. E agora a gente vem aqui. Vamos procurar qual é o mais positivo de todos. Que não tem nenhum componente negativo, a princípio. Em D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Só nesses, sem contar as derivações pré-cordiais. Tem pra mim que D3 está mais positivo de todos. O AVF tá mais positivo, então. A gente tem AVL e tá isobifásico. Então aqui... Não sei se vocês lembram, mas o conceito da onda isobifásica é que ela tem um componente positivo e negativo mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para mim, a VL está isobifásico. Então, a gente vai ter um ângulo realmente de mais 90 a menos 30, que ainda assim dá no eixo normal. Eu acredito que a gente vai estar exatamente sobre D1. Não. Bom, o conceito é basicamente o seguinte. A gente vai ver onde está mais positivo e a gente vai ver onde é isobifásico, para calcular o eixo exato do coração. É um pouco complicado, até a gente tem um pouco de dificuldade. Então, vamos com calma nessa parte. No caso, eu e Giovana falamos que o AVF é mais positivo nesse caso. E a AVL é isobifásico. Então, a gente vai ver que faz um ângulo meio que de 90 graus em AVL e AVF. Então, tá certo. Tem que ser... É esse mesmo. O eixo exato do coração dela é de mais 90 graus. Não sei se deu a entender realmente, e eu não acho que ela vai perguntar para vocês o eixo exato do coração dela calculado do paciente. Mas
Caso pergunte, vocês têm uma noção, assim, básica de como funciona. Agora a gente vai para a onda P. A onda P, normalmente, a gente vê na derivação D2, que é onde ela está mais presente. A gente vem aqui tá a nossa onda P, bem bonitinha. Ela tem duração de 2 quadradinhos pequenos. Cada quadradinho pequeno vale 0,04. Ela vale 0,08. Está presente. Aqui está em milissegundos. 0,04 está em segundos. E se ela está em milissegundos, a gente só multiplica por 100. E a altura. Nesse caso, ela tem um quadradinho só de altura. Então, ela tem 1. Cada quadradinho vale 1, né? Ela tem 1 de altura. Agora a gente vai ver o intervalo PR nesse mesmo canto. Se vocês tiverem dúvida de onde se vê o intervalo PR, é só vir aqui, nessa parte que ela explica. O intervalo PR é desde o começo da onda P até o começo da onda Q. Então a gente tem 0,04 vezes 5. Tem 0,2. Que está no eixo normal. Ela pode ser de 120, que seria 0,2.
Bom, gente, então bora lá pra renal, né? Deixa eu abrir aqui com vocês. Não, renal. Renal é bem complexo, mas é interessante depois que a gente vai pegando simpatia. Demora, mas vai. Bom, de renal, sim ou sim, a gente tem que saber as funções do rim. Não tem como chegar na prova e não saber citar, nem que seja 3 funções do rim. Os rins têm 6 funções. A primeira, mais óbvia, excreção de produtos de desejo e substâncias estranhas. Também vai regular equilíbrios hídricos e eletrolitos, manter a homeostase, vai regular a esmolaridade, regula osmolaridade, perdão, regula a pressão arterial, como a gente já viu em outras aulas, regula o equilíbrio ácido básico, que vocês começaram a ver, regula a produção de eritrocitos, também ele possui essa função, ele vai estar produzindo a eritropoietina, e também produz a diodroxivitamina D3, que resumidamente vai ajudar na reabsorção de cálcio, que é muito importante. Outra coisa que... e também vai ter influência na gluconeogênia. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber é a irrigação renal, que ela é 20% do gasto cardíaco total do coração, ou então 1.100 ml por minuto. Isso a gente tem que saber. É importante saber que também existem nefronas corticais, né? E nefronas justamedulares, que tem toda aquela relação com os vasos rectos e também com o mecanismo de... Como é o nome do mecanismo? Da hiperesmolaridade da medula, né? Que eles têm essa função de manter. Do capítulo 26, esse, né? 26. Acredito que é o principal. As funções dos rins, tem que saber. E acredito que essa velocidade de excreção urinária é igual a filtração menos reabsorção mais secreção. Acho que ela possa perguntar, talvez, em alguma pergunta teórica, mas para fazer cálculos, essas coisas, eu acredito que não. Do 27 é sobre a filtração glomerular, né? Deixa eu achar o 27 aqui para ficar melhor. 27. Bom, 27 ele vai reforçar novamente o que é a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica ou oncótica. Que a hidrostática é a pressão que os líquidos fazem sobre os vasos sanguíneos e a coloidosmótica é a pressão que é a diferença de proteínas entre um lado e o outro, né? Que geralmente os vasos sanguíneos têm mais proteínas e por isso os líquidos ficam mais tempo ali. Beleza. É importante a gente saber que a filtração ocorre na cápsula de Bowman e que a filtração dura entre 180 litros por dia ou então 125 ml por minuto. Esses dados, infelizmente, tem que saber de cor,
porque sim ou sim a gente tem que entrar numa parcial sabendo desses dados básicos. Ok, filtração de 180 litros por dia ou 125 ml por minuto. Isso aqui é importante. Determinantes da filtração. Vai depender da ingesta de líquidos. Vai depender do fluxo sanguíneo renal e propriedades especiais das membranas capilares glomerulares. Ou seja, das pressões hidrostática e colodiosmótica, por exemplo. Ele vai falar também sobre a composição do filtrado glomerular, que basicamente vai ser parecida ao plasma, só que não vai ter proteínas, cálcio, nem glóbulos brancos, nem glóbulos rojos, nem ácidos graxos. E, bom, fala também que o filtrado glomerular é aproximadamente 20% do fluxo plasmático renal, ou seja, 20% vai ser filtrado, porém 80% vai voltar ao sistema de circulação para poder filtrar novamente. O que mais? Fala sobre a membrana capilar glomerular, que é bom a gente ter uma noção de como que ela está formada. Ela tem o endotélio que tem as suas fenestrações. Fala que tem entre 8 nanômetros cada uma das fenestrações. E temos a membrana basal aqui, que ela possui uma rede de colágenos e fibrilhas proteoglucanos que possuem uma carga negativa, que é importante para repelir outras substâncias que, por exemplo, têm carga positiva. E temos também o epitélio aqui, com podocitos, que também possuem carga negativa e são basicamente a capa visceral da cápsula de Bowman e que tem os seus pedicelos também. E, bom, essa membrana capilar ela vai ter seletividade com o tamanho e a carga elétrica de cada substância. Então, por exemplo, a albúmina, meu Deus, a albúmina tem carga negativa e tem 6 nanômetros de tamanho, né? Só que, mesmo ela tendo essas características, ela não passa pela cápsula. Em realidade, não teria que passar. Mas, fisiologicamente, ela não passa. E é muito importante ter isso em conta. Outra coisa muito importante para saber, que sim ou sim tem que saber, é essa questão da filtração glomerular, que está determinada principalmente pelas pressões hidrostáticas e coloidosmóticas. Perdão, gente, minha dicção agora de manhã tá horrível. Mas, enfim, a filtração glomerular vai estar principalmente determinada por essas diferenças dessas duas pressões, que juntas vão formar a pressão de filtração neta, que é igual a 10 milímetros de mercúrio. E também pelo coeficiente de filtração capilar. E, bom, sobre esse coeficiente de filtração capilar, o que a gente precisa saber é que o valor dele normal é de 12,5 ml por minuto por milímetro de mercúrio. E que depende da área superficial de filtração, e da permeabilidade da membrana. Mas assim, acho que ela não deve perguntar do que depende o coeficiente de filtração capilar, mas saber que a filtração glomerular está determinada por esses dois componentes é fundamental. Beleza?
que mais? Aí aqui, lá para frente, ele vai falar sobre as pressões e o que elas provocam qual é o efeito delas na filtração glomerular, né? Bom, esse bagulhete aqui, PB, significa pressão na cápsula de Bowman. Esse RG é a pressão coloidosmótica glomerular. E o PG é a pressão hidrostática glomerular. E, em poucas palavras, o que significa? Que quando a gente aumenta a pressão na cápsula de Bowman, aqui, que geralmente é 18, afeta a filtração glomerular diminuindo. Então, se aumenta a pressão da cápsula de Bowman, diminui a filtração glomerular. Agora, se a gente aumenta a pressão coloidosmótica glomerular, que geralmente é de 32, vai diminuir também a filtração glomerular. E se a gente aumentar a pressão hidrostática glomerular, vai aumentar a filtração glomerular. E tem um detalhe importante nessa pressão hidrostática glomerular, tá difícil, que talvez a doutora pergunte, que é o seguinte: a pressão hidrostática glomerular, ela está determinada pela pressão arterial, pela resistência
Acho que agora vai. Bom, eu não sei se tá saindo som aqui. É pra tá, né? Tá, então é importante saber pelo que a pressão hidrostática glomerular está determinada. Bom, de importante também desse capítulo é que vai ter substâncias e vai ter o sistema simpático, hormonas e outras substâncias que vão controlar a filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal. Então, é importante saber o que cada um vai fazer. Por exemplo, o sistema simpático, quando ele está muito ativado, ele vai diminuir a filtração glomerular, porque ele produz uma vasoconstricção generalizada. E aí, por inervar muitos vasos, vai estar diminuindo essa filtração, principalmente em resposta a uma isquemia ou hemorragia grave. E tem esse quadro. Esse quadro é bom. E hormonas e autocoides. Temos a adrenalina e noradrenalina, que o quadro dá um exemplo, né? Em caso de hemorragia grave, a médula suprarrenal vai liberar mais noradrenalina e adrenalina, e essas substâncias vão causar uma constricção tanto na arteriola aferente como na eferente, o que diminui a filtração glomerular, para que se perca menos líquido possível. E também temos a endotelina, que em um caso, por exemplo, de lesão vascular, o endotélio renal vai liberar endotelina e ela é um potente vasoconstrictor. Então, também vai vasocontrair ambas as arteriolas e vai diminuir o filtrado glomerular. Nós temos também o óxido nítrico, que ele vai dilatar a aferente e só vai ter efeito na aferente. E com isso vai aumentar o filtrado glomerular. E, bueno, o que passa? Nós temos o sistema renina-angiotensina, né? E a angiotensina 2, ela tem um efeito vasoconstrictor sistêmico. Então, ela, em teoria, contrai ambas as arteriolas. Mas aí tem um óxido nítrico presente que bloqueia a ação da angiotensina 2. Então, o resultado fica que a angiotensina 2 vai contrair a arteriola eferente e vai diminuir o filtrado glomerular. É isso. Não diminui o filtrado, gente. Perdão, eu vi errado. A angiotensina 2 vai contrair a eferente e vai aumentar o filtrado glomerular. E nós temos as bradicinina e postaglina, se eu não me engano. Prostaglandinas, que vão produzir uma vasodilatação também e vai aumentar a vasodilatação na aferente e vai aumentar o filtrado glomerular. E temos também os processos de autorregulação, que no túbulo glomerular, a autorregulação, retroalimentação arterial aferente vai ter uma menor resistência da arteriola aferente por uma vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo e aumenta o filtrado glomerular. A retroalimentação da arteriola eferente, vamos ter uma
cascata de eventos. Vai aumentar a renina, vai aumentar a angiotensina 2, vai aumentar a resistência da arteriol aferente, e com essa maior resistência vai aumentar a pressão glomerular e vai aumentar o filtrado glomerular. E também temos autorregulação miógena, que basicamente fala que os vasos têm mais capacidade de resistir ao estiramento durante pressões elevadas, por ter mais cálcio intracelular e que facilita manter a contração, né? E, bom, aqui tá novamente as coisas. Sobre o capítulo 28. É importante esse quadradinho, assim, só pra gente... Esse quadro aqui, só pra gente ter uma noção de como é que é a reabsorção das substâncias, né, e tudo. Bom, a glucosa, ela é a mais porque ela tem uma reabsorção quase 100%, principalmente nos túbulos proximais. Eu não sei se a professora vai perguntar sobre os canais que passam, mas os canais que reabsorvem glucosa é o CGLT2 e o CGLT1. E a diferença dos dois é que o 2 está na primeira porção do túbulo proximal e vai absorver mais glucosa, e o 1 vai estar na segunda porção do túbulo proximal e vai reabsorver menos. Bom, então esses são os canais da glucosa, né? E importante saber que quando a glucosa é reabsorvida, ela tem que passar por interstício. Então, os canais que a glucosa usa para ir para o interstício são o GLUT2 e o GLUT1. Não sei se a doutora vai perguntar, mas é bom ter em conta. E, bom, deixa eu pegar 28. 28. Daqui também é importante a gente saber que existe um transporte máximo da glucosa, que é de 375 miligramas por minuto. E também temos um umbral da glucosa, que é de 250 miligramas por minuto, que, quando passa disso, já indica o início de glucossúria. É importante saber também que a creatinina é muito importante para medir o fluxo, o filtrado glomerular. E esse ácido para-amino-hipúrico, bem grande, é importante para medir o fluxo também, o fluxo sanguíneo. Mas a doutora, por exemplo, nunca chegou a perguntar sobre esse ácido pra gente. Mas sobre a creatinina, sim. Então, é bom saber, é bom lembrar que a creatinina é importante para medir o filtrado glomerular. Ele cita também esse capítulo que o sódio, por exemplo, não tem um transporte máximo, não tem grau assim, então é reabsorvido livremente, porém depende do gradiente eletroquímico, depende da permeabilidade e do tempo. Como assim tempo? Do tempo que o sangue tá ali passando pelos túbulos renais. O filtrado, né? O tempo que tá passando ali. Se for muito rápido, por exemplo, numa hipertensão, quando passa mais rápido ainda, tem menos tempo para reabsorver sódio, então
demora mais para ter essa reabsorção. Basicamente isso. Bom, e a água que passa livremente, né, vai depender ali do sódio, obviamente, da permeabilidade no túbulo proximal, na asa descendente, e no distal e no conducto coletor, se houver ADAT. E lembrando, se tem ADAT, a gente tem uma urina mais concentrada, porque vai reabsorver mais água e tudo. Agora, se a gente não tem ADAT, vamos ter uma urina mais diluída. Eu não lembro qual capítulo a doutora deu isso, mas é importante, resumindo. Bom, e aí ele vai citando tudo que reabsorve, tudo que secreta em cada túbulo, né? Aqui, por exemplo, no túbulo proximal, tem mais reabsorção de glucosa, ácidos aminoácidos e cloruro, na verdade, sódio, água, potássio e bicarbonato. E aqui no túbulo proximal vai ter uma maior reabsorção de sódio, água e cloruro, né? 65% é aqui. E aqui vai ter a secreção também dessas substâncias. Muitas substâncias, mas acho que é fundamental entender que reabsorve esses aqui. Bom, na asa de Henle, né? Na descendente, reabsorve água, né? Só água. E produz uma urina mais concentrada. Porém, na ascendente, vai ter esse canal aqui específico, NKCC2, que vai reabsorver sódio, cloruro e cálcio, e potássio, perdão, e vai fazer com que a urina fique mais diluída. Beleza. Oxi. No túbulo distal, nós temos o canal NCC, que é um canal que reabsorve sódio e cloro. E, deixa eu ver, também produz uma urina mais diluída. E na porção final desse túbulo, a gente tem as células principais, que são importantes para a correção de. Outras, perdão, me confundi. Células principais, onde entra sódio e cloro e sai potássio. Aqui a influência muito grande da aldosterona, é aqui que a aldosterona vai agir, que aí, através dos canais ENaC, vai ser possível reabsorver sódio e eliminar potássio. É por esse canal. As células intersticiais A, elas são importantes para corrigir a acidose. Por quê? Porque ela vai reabsorver bicarbonato e vai sair hidrogênio. E gente, tem toda essa questão complexa da anidrase carbônica que a gente vai ver mais pra frente. Mas é importante saber que as células intercaladas tipo A reabsorve bicarbonato e sai hidrogênio. E é importante para corrigir a acidose. E as células intersticiais tipo B fazem o contrário. Reabsorve hidrogênio e sai bicarbonato. E é importante para corrigir a acidose. E aqui nesse túbulo distal, a permeabilidade de água é só com ADAT. E já no conducto colector medular, a gente tem a absorção da ureia, principalmente bicarbonato, e água, se tem ADAT também. E, bom, essas pressões específicas da hidrostática capilar, peritubular, ela não cobrou, né, pra gente especificadamente cada uma.
mas eu acredito que é bom ter uma noção, assim, básica, que são desses valores. Que... Tá, vamos sobre 29. Concentração e diluição da urina. Bom, aqui acho que chega a questão da aula que a doutora explicou sobre questão da presença da ADAT e da ausência, né? E aqui vai falar sobre como a água corporal está controlada, né? Que é controlada justamente pela ingestão de líquidos e a excreção renal de água. E aqui eu fiz um esqueminha para tentar melhor entrar pelo menos na minha cabeça, para mim não esquecer. Por exemplo, quanto mais água a gente ingere, menor vai ser a osmolaridade. E aí vamos ter uma urina mais diluída. Porém, quando a gente tem uma menor quantidade de água, tem mais solutos, o que significa uma maior osmolaridade. E aí teremos uma urina mais concentrada. E aí vai atuar, né, a DEAT nos túbulos e vai resolver essa questão. Assim. Na asa de Henle ascendente grossa, né? A urina vai estar mais diluída pela reabsorção de solutos pelo canal NKCC2, que vai estar reabsorvendo sódio, potássio e cloro. E nessa porção vamos ter uma urina mais diluída. A gente precisa ter em conta também que o volume obrigatório da urina é mínimo, é meio litro por dia ou meio ml por minuto. É importante demais a gente saber disso. E a capacidade dos rins de concentrar a urina, que vai de 1.200 a 1.400 mol por litro. Perdão, a gente não lembra quanto que lê esse negócio aqui. Mas enfim, é importante a gente ter noção desses números. E é aquilo, para ter uma urina concentrada, a gente precisa de mais ADAT, que, né, obviamente vai estar reabsorvendo mais água e vai ficando mais solutos ali na urina. E depende do aumento da osmolaridade do líquido intersticial medular, que é hiperosmótico, como a doutora tinha explicado lá na aula, e é regulado pelo mecanismo multiplicador de contracorrente. Ok. É importante saber que a osmolaridade, ela tem um valor normal de 300, negocinho, não sei dizer, perdão, gente, mas é 300 alguma coisa. E do sódio, o valor normal dele é de 140 a 145. Também não sei dizer essa parte aqui, mas é importante saber. E, bueno, é interessante reforçar a ideia dos mecanismos multiplicadores de contracorrente, que às vezes pode ser complicado de entender. Eu vou tentar explicar para vocês. O objetivo desse mecanismo é criar um ambiente hipertônico no interstício medular, que
é importante para que a água possa voltar para o sangue por meio da ação da DHAT. Esse mecanismo ocorre na asa de Henle, né? Descendente e ascendente está envolvida nesse mecanismo. E é importantíssimo a participação dos vasos retos, que mantém esse ambiente, também ajudam a manter esse ambiente hipertônico. E, bom, eu acredito que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ser desse tema, mas se tiver, a gente dá um jeito de tentar explicar o mínimo possível. Alguém tem? A gente pode falar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente tenta explicar. Vê se não tem. Bom, então é isso. A doutora vai cair até o 29, né, da parte renal. Não sei se ela vai pedir para vocês. Ano passado ela não pediu nenhuma prova pra gente. Então acho que ela não deve pedir também não. Mas então, se ninguém tem dúvida, é isso, gente. Bons estudos para vocês. E tenha ajudado de alguma forma. E é isso. Até quarta-feira. Beijo.